Salve Maria! Aqui é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. Imitando as virtudes da Sagrada Família, a nossa família possa experimentar a alegria verdadeira. A quem será que nós imitamos? O que nós imitamos? A felicidade que nós buscamos, a felicidade que cada um de nós almeja e que à tarde refletíamos, colocada foi no nosso coração pelo próprio Deus que nos criou. Ela é consequência de um projeto coerentemente vivido e que nem sempre será fácil. Se a igreja reza isso hoje, que a nossa família, imitando as virtudes da Sagrada Família, possa experimentar a verdadeira alegria, então nós precisamos perguntar para a palavra de Deus que ouvimos nessa tarde: que virtudes são essas que hoje a palavra nos apresenta de modo especial, virtudes vividas pela Sagrada Família, para que nós possamos imitar. E a palavra virtude é exatamente o contrário de vício. E nós ouvimos hoje de manhã Padre Jonas dizendo: ninguém se torna santo ou pecador de improviso, de uma hora para outra. Santidade não se improvisa. Virtudes também não se improvisam. Se hoje nossas famílias estão colhendo frutos estragados daquilo que é o contrário da virtude, e o que é o contrário da virtude é o vício, é o pecado, é porque nós estamos imitando os vícios das famílias que não são sagradas. Celebrar a Sagrada Família só tem sentido na igreja para comunicar ao mundo que a igreja acredita, porque fiel à palavra, de que a família é sagrada. Não só a Sagrada Família, a sua tem que ser, a minha tem que ser. Sagrado significa: esse território tem dono, esse território está demarcado, e aqui dentro não pode entrar aquilo que não pertence a Deus. E essa é a grande missão dos pais. As 4 leituras que nós ouvimos nessa missa nos mostram. A primeira e a segunda leitura, o Eclesiástico 3 e o Salmo 127, numa visão muito bela, muito esmiuçada, muito profunda, o que a Bíblia entende sobre a família. E diz com todas as letras: a família é sagrada, é o lugar onde Deus escolheu para derramar a sua bênção, e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se você ler o texto todo do capítulo 3 do Eclesiástico, diz que uma das condições para que Deus possa atender nossa oração é o amor e o respeito na família. É aquilo que está no Deuteronômio como lei, e que São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículos 2, 3 e 4, retoma dizendo: o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Seria o resumo da primeira leitura. A segunda leitura diz que essa felicidade, ela depende de 2 coisas. Primeiro, depende de uma experiência do sagrado, se temes o Senhor. Mas depende também da prática da virtude, do cultivo das virtudes, se andas em seus caminhos, se trilhas em seus caminhos. Trilhar significa isso, aquilo que o Padre Jonas escreveu na apresentação do meu livro, A Trilha da Cura. A trilha é um caminho que já está pronto, agora eu preciso fazer essa caminhada. Hoje o que a igreja pede, que olhando a trilha seguida da Sagrada Família, e é fantástico porque o Evangelho nos dá essa dimensão de trilha. O Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus está sempre a caminho,
E aqui nós temos já uma prefiguração daquilo que vai acontecer também em Jerusalém na Páscoa, quando também Maria ficará 3 dias longe do seu filho Jesus. E é por isso que São Lucas vai colocar só a boca de Maria. São José aqui não vai falar absolutamente nada, vai estar junto o tempo todo, vai estar do lado, vai estar falando pela boca de Maria. Nós temos uma trilha segura, uma trilha firme. Essa trilha, a terceira leitura, Colossenses capítulo 3, é de uma praticidade que impressiona. Cada versículo desse capítulo 3, que começou lá no 1 dizendo: ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. E a partir desse enfoque, vai até o versículo 11, mostrando a nossa necessidade, aquilo que o Ricardo falava no final da pregação hoje à tarde, de nos conformarmos com o Cristo, que é nele que nós vamos experimentando uma restauração contínua, o homem novo que se restaura continuamente à imagem daquele que o criou no Cristo. A partir dessa premissa maravilhosa, São Paulo vai nos dando hoje certezas absolutas, que cada versículo desse dá um acampamento. Nós precisamos saber que nós somos eleitos de Deus, santos, queridos, e por isso revestir-nos de entranhada, lá nas entranhas, lá no mais íntimo do nosso ser, misericórdia, doçura, bondade, paciência, temperança, praticando entre nós o perdão. Mas que isso é impossível se não nos alimentarmos com a palavra, que a palavra de Cristo habite com toda a plenitude o seu coração, que o que triunfe no seu coração seja a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados, e isso tem que nos levar-nos à alegria que a igreja nos pede, e que nos pede no dia de hoje. Por isso cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas esse caminho de felicidade passa pela família, passa pelo concreto. E aí Paulo olha para o marido, para a mulher, na sua missão cristã, de submissão e de amor, no modelo que é Jesus, para os filhos que precisam respeitar e honrar os seus pais, e termina dizendo aos pais que eles não irritem os filhos, para que os filhos não desanimem. Olha, meus irmãos, que trilha espetacular. Mas eu repito, sem uma experiência de Jesus, não conseguiremos fazê-la. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra de modo muito concreto. As coisas de Deus vão crescendo em nós. Virtude é algo que vai crescendo. Ninguém de nós leva um choque e torna-se a pessoa mais virtuosa da face da terra. Ninguém. Não existe essa renovação mágica. Padre, eu era uma pessoa completamente assim, assado, e eu tive uma experiência fabulosa, feito São Paulo, eu caí do cavalo, e na mesma hora minha vida mudou. Louvado seja Deus. Só que Paulo levou 14 anos em Tarso, 10 em Tarso e mais 4 que ninguém sabe aonde, até começar a pregar. E descobriu que tinha um espinho na carne. E descobriu que teve que fazer uma experiência profunda de deixar a cruz de Cristo viver nele e ele com ela. E descobriu que ele não fazia o bem que ele queria, que ele fazia o mal que ele não queria. Essa queda tem que ser violenta. A virtude tem que ser cultivada, igualzinho a gente cultiva um vício. Do mesmo jeito que ninguém se torna viciado de uma hora para outra, ninguém. O sujeito que nunca bebeu nenhuma bebida alcoólica, ele vai numa festa, lá eles dão bebida para ele fica trêbado, mas não fica viciado. É capaz até de ficar com nojo da bebida. Ele vai ficar viciado como? Cada dia tomando um golinho, um golinho, um golinho, um golinho. Pessoal, se você se sentiu inspirado por essas histórias, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!